Olá, eu sou Hélio Mulan e essa é a fanpage Consciência Musical. Eu sou músico, educador, formado em letras também, especialista em psicopedagogia e em arranjo e regência. Então, quero dar sequência a nossas aulas de vídeo. Aula passada, que foi a terceira aula, a sequência, essa série de vídeos se chama Do Ritmo Pré-Histórico à Polifonia Moderna. Tá? Estou fazendo um caminho usando uma alegoria, uma imagem, para representar essa história e trazer a gente para uma consciência dos elementos, o que são. Parece óbvio, né? Parece muito claro, mas a gente confunde, por exemplo, melodia e harmonia. A gente não sabe o que é harmonia, o que é arranjo. Essas coisas são fundamentais, a gente ter clareza. Então, por isso, a gente vai chegar até o arranjo, tá? Nessa série de vídeos a gente vai falar, inclusive, de arranjo, combinados? Mas antes, a gente já falou do ritmo, estamos avançando, criamos a melodia, combinamos uma melodia com outra, que aí teremos uma melodia aguda e uma melodia grave. É sempre assim, duas melodias, uma fica mais aguda e outra mais grave, tá bom? Então, duas melodias que podem caminhar juntas, como podem ter desenhos que se afastam e se aproximam em determinado momento. São duas vozes, tá? Não confundam o desenho com outra coisa, não. Isso aqui são duas pessoas. Uma canta "Quem te ensinou a nadar?" e a outra "Quem te ensinou a nadar?" A mais aguda e a mais grave foi a primeira, né? "Quem te ensinou a nadar?" é aguda e "Quem te ensinou a nadar?" né? Fica bonito fazer as duas coisas juntas e ter um resultado de uma melodia simples. A gente tem um resultado um pouquinho mais musical, construído, né? Construído com consciência, né? Bom, enfim, o desenho ele não está tão preciso, mas as linhas elas não têm esse desenho tão preciso, tá? Mais para frente a gente vai compreender melhor. Mas mesmo quando a gente quer manter as proporções, às vezes a gente tem que fazer alguns ajustes por causa de nota evitada. Então um pouquinho vai variar, tá bom? Bom, a essas duas vozes eu poderia ainda acrescentar mais uma. E aí eu teria, bom, nesse sentido de que uma é a mais aguda, outra mais média, mais grave, a gente pode pôr uma mais média, se houver espaço. Senão a gente cria uma ainda mais grave, ou uma ainda mais aguda. Nesse caso a gente está subindo, né? Eu aconselho do Quem te ensinou a nadar, que eu fiz aqui, é uma melodia grave com uma melodia aguda. Nesse caso a gente poria mais uma acima, né? Mas eu aconselho o pensamento de uma melodia para construir, né? Eu usei esse arranjo porque é um arranjo que eu uso já há bastante tempo, estava na cabeça, me ocorreu ele. Mas se você usar a melodia na região mais aguda, ela vai brilhar mais do que o grave. O grave é mais obscuro, né? O médio fica sempre numa zona intermediária entre claro e escuro, mais vibrante, quando a gente trabalha com técnica de som, a gente fala no punch, é o desenho da onda. Não estou falando desse desenho de onda aqui, não. Estou falando do desenho da onda sonora. Isso aqui são 3 linhas de melodia. Tá vendo como é possível confundir muita coisa em música? Então a gente precisa deixar tudo bem claro para a gente não se perder, tá bom? A gente tem que ter cuidado para não se perder. Então, vou falar de onda sonora, não tem nada a ver com isso, tá bom? As ondas sonoras são como as ondas no mar, tá bom? Vou usar esse desenho aqui para falar sobre as ondas. As ondas têm determinada frequência. Vou usar esse desenho, tá? Mas depois a gente volta para o raciocínio das 3 vozes. Mas olha bem, a gente tem aqui uma sequência de ondas sonoras
tá? Parecem ondas da praia, vem uma atrás da outra, com um intervalo de tempo. Uma onda aguda tem as ondas, uma frequência alta, muita frequência, uma frequência intensa. E as ondas mais graves têm uma frequência mais espaçada, tá? E, inclusive, na hora que você vê a corda vibrando, grave e aguda, a aguda vibra muito rápido e curtinho. A onda grave, ela vibra mais ampla, a corda do violão, do ukulele, ou do contrabaixo, ou do piano, que piano tem corda, a corda de qualquer instrumento vai vibrar seguindo o mesmo padrão. Então, o grave é amplo e ele se espalha no ambiente. O agudo, ele é curtinho e mais rápido. E ele é mais direcional no ambiente. Por exemplo, se você puser um muro na frente da onda, puff, quem tiver aqui vai ouvir mais o grave, quem tiver atrás do muro vai ouvir mais o grave do que o agudo, porque o agudo vai bater no muro e ele é direcional, vai no máximo voltar, ele vai voltar. Ele bate e volta, tá? Na intensidade que ele bater, puff, ele vai perder um pouco dependendo dessa superfície. Se for uma superfície mais reflexiva ou menos reflexiva, vai bater aqui e vai voltar. O agudo, ele é bem direcional e ele é bem direto. Ele vai chegar primeiro. A onda, se a gente tem uma onda aqui, assim, né? Uma onda assim, a gente tem, ou melhor, isso aqui é a onda do mar, né? Tô confundindo. Bom, a onda aqui, ó, vamos supor, começando aqui, sobe e desce aqui. A gente tem uma onda que começa suave, fica intensa e vai perdendo volume de novo, não é? Aqui é o desenho de um volume de onda. Logo aqui na frente está bem suave, começa bem suave e entra. Aí o som cresce. Agora, se eu fizer uma frente de onda assim, veja bem, fizer uma frente de onda assim, o que vai acontecer? Vai chegar aqui, ó, tal, um som muito forte de uma hora para outra, e de repente o som vai suavemente voltando para o zero. Entende? Então o punch é essa frente da onda. O punch do som é a frente da onda, é a região aguda, é a frente. Então reforçar o agudo numa baguncei tudo, hein? Mas eu já ajeito, vai ficar mais ou menos. Ó, eu tô considerando propriedade do som, tá? Na hora que a gente vai amplificar o som e usar o som amplificado, é bom a gente conhecer, saber essas coisas sobre propriedade de onda. Bom, então acrescentei aqui ainda mais uma voz para a gente fazer uma voz intermediária, uma voz aguda, um contracanto baixo, como diz o Ian Guest, um contrabaixo, que é um contracanto baixo, é o som mais grave da orquestra, segundo ele, né? E de fato é. E então, uma voz intermediária. Essa voz intermediária, ontem estava assistindo o vídeo do Nelson Farias com o Dori Caymmi no Café Lá em Casa, maravilhoso. E o que acontece é que o Dori Caymmi estava falando que essa voz intermediária pouca gente ouve, já é coisa de arranjador. Olha bem, já é coisa de arranjador. Então a experiência dos arranjadores ao longo da história, deu origem a uma coisa que as pessoas hoje usam, assim, banalmente, usam à vontade. A gente hoje já não considera a música sem isso. E isso é a harmonia, é a combinação de notas. Aí, o que eu aprendi, eu não concordo com tudo que eu aprendi não, tá? Eu venho construindo um conhecimento, tá bom? E essa é mais uma situação do que eu aprendi. E também eu falo isso, vocês também não precisam concordar com tudo que eu falo. Entende? Eu falo o que eu falo e trago para vocês, achando que a gente está queimando algumas etapas, tá? Construindo um conhecimento muito específico dentro de um universo muito amplo que é a música. Eu recorto essa informação e trago para vocês. Nada é à toa, não, tá? Resultado da minha
da minha vivência, da minha experiência enquanto músico, primeiro, depois enquanto professor de música e depois enquanto estudante da educação, da psicopedagogia, né? E depois também de estudar um instrumento, estudei harmonia, estudei arranjo. Então é um caminho que para mim foi assim, eu tive que dar muita volta, viajei muito para trazer informação, mas ainda mas para mim é um prazer trazer essa informação para vocês e de uma forma que eu não recebi, porque tive que colecionar essa informação toda, tá? Bom, enfim, foi com muito prazer que eu fiz esse caminho de buscar informação. E é com muito prazer também que eu falo sobre isso. Para mim, isso aqui é a minha vida, a minha realização, né? Poder abrir um espaço para falar de música. Eu faço isso porque eu tenho meus amigos, eu quero conviver com música com eles, porque eu acho que todo mundo tem acesso, minhas irmãs, minha família, eu estou sempre ensinando música, porque eu acho que a gente pode compartilhar isso, que é maravilhoso, e pode ter um acesso de melhor qualidade a isso também, que também é maravilhoso. Nem todo mundo tem o desejo de fazer. A genialidade, na minha opinião, está no desejo e na circunstância de casar. O desejo e a circunstância, né? O desejo e a possibilidade de realizar. Mas muita gente tem a possibilidade e não realiza, né? Muita gente pode realizar porque não é tão distante assim. Então vamos lá. 3 linhas combinadas, 3 melodias combinadas, tá bom? Em algum momento eu vou fazer uma coisa, só um segundo. Ó, vou acrescentar mais uma voz. E aqui já não são aquelas linhas retas de alturas simplesmente que a gente falou do ritmo, né? Aqui já são melodias mesmo. Então a gente falou da Grécia, né? Sobre a melodia, então agora a gente já está avançando para a Idade Média. O pensamento musical vem evoluindo, e aí a experiência dos corais, permitiu, e a escrita musical, a evolução da escrita musical, da partitura musical, permitiu uma construção incrível. E do ouvido musical, porque a técnica se desenvolve e o ouvido acompanha. O ouvido, ele acompanha o desenvolvimento da técnica musical. É maravilhoso. Então aqui a gente teve experiência de até 30 e tantas vozes. Eu estou só com 7 aqui porque eu quero chegar no sentido da escala. E aí, assim, milhares de vozes, essa quantidade toda de vozes, sabe, não dá para ouvir. Não dá, porque você não ouve tudo. Você ouve uma parte e muita coisa passa batido. Só que o som, ele já é assim. Cada som, você ouve uma parte e o resto passa batido. Porque os harmônicos, que o Pitágoras, grego, há 6.000 anos, sei lá, em torno disso, atrás, que ele observou e postulou, e a ciência moderna ainda reconhece. O que acontece é que os sons são ricos em sons. A gente tem harmônicos nos sons. Sons são ricos em harmônicos, e isso quer dizer que cada som já é a sua orquestra, já é uma orquestra. Cada som na natureza é uma orquestra. Isso aí é característica aqui da nossa atmosfera, onde no vácuo isso também não acontece, né? Lembra que eu falei da experiência dos girassóis, né? Então aquela experiência dos girassóis não funciona no vácuo, e essa experiência também não vai funcionar, né? O som não existe no vácuo, então o som, ele não cria harmônicos no vácuo, mas aqui cria, né? E é aqui que a gente viu surgir, foi aqui que a gente viu surgir e ver, né, a música, né, por causa dessa circunstância. Tá vendo que não havendo a circunstância, não há a possibilidade da genialidade. E agora, a genialidade, eu vejo gênios surgirem aos 70 anos de idade, tá? Não se
engane, que é coisa de criança. Todo mundo guarda sua genialidade e exerce ela a partir do momento que reconhece ela enquanto importante para si. Por exemplo, eu tenho uma forma de me expressar, eu tenho uma arte, eu tenho um trabalho que eu amo, que eu gosto, que eu exerço, e isso demanda de mim um esforço para eu conseguir exercer, mas eu adoro, eu faço dia e noite isso. Então, quando isso acontece, aí, havendo a circunstância, havendo desejo, a gente vai crescer. Eu não estou falando que ninguém tem que ser melhor do que ninguém. Todo mundo se desenvolve igual. Mas na Idade Média houve alguns maestros regentes, né, de orquestra que desenvolveram muita coisa. E eles experimentaram tanto e viram que não dava para usar tudo, né? Mas o que se aproveitou e que hoje ainda se usa é um limite audível, né, perceptível, que você já constrói tudo com aquilo e não embola e você não perde sentido. Então a questão por enquanto a gente está falando de combinação de notas, mas dentro dessas várias vozes combinadas uma coisa se fixou, já na Idade Moderna se fixou, e aí a gente já deu mais um avanço no tempo, que foi o acorde, a estrutura do acorde, porque tantas vozes, e o tempo correndo, né? Então as vozes acontecem acontecendo no tempo. O tempo tá aqui na minha mão, o tempo passando, acabou o trecho da música, né? Então, o tempo começa a correr daqui, ele é constante, ele vai até o final na mesma velocidade, que é parte da linguagem. Então, esse tempo, quando você passa a olhar essas vozes todas alinhadas uma em cima da outra, quando você começa a ver essas vozes todas, aqui eu defini 7, que as escalas, de uma forma geral, tem em média 7 notas, né? Cromática tem mais, pentatônica tem menos, hexafônica tem 6, e ainda dessas 7 notas, mas eu estou falando de escala natural, tá bom? A escala natural é a nossa referência, é a régua de medir todas as outras notas, todas as outras escalas, tá bom? Olha bem, o que eu estou dizendo é importante. A escala natural é a régua de medir todas as outras escalas, combinado? Anota isso aí. Se você souber a escala natural, você consegue chegar nas outras, porque elas giram em torno da natural. A natural organiza as outras. Esse é o sistema tonal moderno, tá bom? Esses vídeos eles servem para vocês assistirem, poderem voltar e assistir mais vezes. Passa ouvindo de uma vez, depois retoma, anota algumas coisas, porque o caderno é o seu mapa, seu caderno é seu mapa. O vídeo vai durar um tempo, daqui a pouco você está perdendo. Anota lá de onde você tirou, para você conseguir me achar sempre. E aplica essas coisas que eu estou falando. Pega um instrumento e experimenta essas coisas que eu estou te falando. Isso não é eu estou passando uma informação a princípio teórica, mas é estratégica, tá? É para uso, ela não morre na teoria. Quem morre na teoria não acontece. Se morrer na teoria não vai acontecer, tá bom? Aqui a gente está fazendo um caminho, uma construção, tá bom? De um pensamento musical, tá bom? E partindo dos elementos musicais para entender tudo, quase tudo, e a passar o resto da vida ainda mergulhando nessas águas. Que nem eu falei, você não vai conseguir tomar um banho de rio sem dar um mergulho, né? Sem se molhar, né? Não vai conseguir dar um mergulho sem se molhar, é complicado. Tá na chuva, a gente tá na chuva, e o nosso trabalho é lindo, tá? E deve ser feito, tá bom? E deve ser feito. Vamos juntos, olha. Então aqui eu tenho tantas vozes quanto o número de notas da escala natural. São 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 notas. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Então vamos chamar de... Não vamos dar nome ainda. São 7, tá?
E vamos considerar que essas 7, uma a gente tenha que evitar. Não sei se vocês já sabem, mas existem as notas evitadas. As notas evitadas são aquelas que você vai evitar na hora de construir o acorde e que você tem que ter consciência na hora de improvisar, tá bom? Então vou tirar uma nota aqui, sempre tem uma evitada, tá? Então sobraram 6 notas. Bom, teoria musical moderna vai dizer que acorde tem no mínimo 3 notas. E aí, ó, já vou começar a brincadeira aqui, ó. Como a gente passou a olhar assim em relação ao tempo, aquele monte de vozes, ficaram tantas vozes que ficou difícil eu olhar uma voz por vez, então eu tenho que criar um sistema de ver tudo de uma vez. Tá vendo que o pensamento evolui. A experiência de olhar uma notinha por uma vozinha por vozinha aconteceu já, e foi importante para a gente perceber que, que se a gente olhar, passar o olho aqui, ó, nessa fatia, a gente consegue ver nesse tempo que combinação é essa. Se a gente pega uma fatia mais aqui nesse tempo, aí já são outras notas, ó, que aqui estava aqui embaixo, agora já veio aqui para cima, ó. Ih, rapaz, e como é que a gente vai fazer com isso? Aí, então melhor fazer assim, ó. Tchá, tchá. Quer ver, ó? Melhor fazer assim, esquece a linha e vamos olhar a nota, nota por nota. A nota vai ter uma duraçãozinha. A gente pega aqui a duração da nota. E a gente tem uma experiência de harmonia. Uma experiência de harmonia. Já que aquelas vozes, 3 vozes, pararam um pouco no tempo. O maestro falou, peraí, vamos só daquele compasso. Quero só tal compasso, tá bom? Então vamos lá, o que vocês estão fazendo nesse compasso? 1, 2, 3, 4. E aí, cada um vai apresentar sua voz, apresentar sua nota. São notas de alturas diferentes, que combinadas formam o que a teoria tradicional chama de acorde, né? A teoria tradicional, teoria musical, você pega lá os cadernos de teoria musical, e aí vão dizer, o acorde é formado por 3 ou mais notas. É isso que é dito. Eu considero que não é tão simples. Hoje em dia, o acorde ele é formado por 3 ou 4 notas. 3 ou 4 notas. E tem disponível as outras. Na escala do acorde. Olha bem que eu já falei... Ó, caiu certinho ali. Falei da escala natural. E a escala natural vai formar 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Tá. Ó, e a escala natural vai formar a escala do acorde. Combinados? Veja bem. O acorde, segundo a teoria musical, tem no mínimo 3 notas. Hoje em dia, já se considera a nota do acorde a 7ª. Essas notas, olha bem, elas são construídas... Eu vou considerar o dó aqui, tá? Vou chamar aqui de dó, tá bom? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, ré, mi, fá, sol, lá. São 7 notas. Todas as notas dó, ré, mi, fá, sol, lá, si estão apresentadas aqui. Todas as notas são 7. E estão as 7 apresentadas aqui. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. O que eu estou fazendo é saltar uma. Eu pego o dó, salto uma, pego a outra, salto uma, pego a outra, salto uma, pego a outra, salto... Essa é a estrutura da escala do acorde. Maravilha, anota aí. Tá bom? A escala do acorde é um salto de terças. 1, pulo 2, pego a 3. Aí 3 vira 1.
um, pulo a 2, pego a 3. É salto de terça, são terças sobrepostas. Eu gosto de dizer que são as ímpares. 1, 3, 5, 7, até a 13. Daí pra frente começa a repetir, aí não faz sentido. Então, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Se eu seguir, vira Dó de novo, e aí começa tudo de novo, ó. Dó, Mi, Sol, Si, Ré, Fá, Lá, Dó, Mi... Aí começa tudo de novo. Você viu que eu cantei certinho a melodia da nota, tá? Não sei a altura, eu tenho ouvido relativo, mas não absoluto. Então, a partir de qualquer nota que você me der como centro tonal, eu abro a escala dos acordes, eu abro a escala, né? Vira um arpejo, eu abro um arpejo de voz, de memória, né? Consigo chegar. E o que eu não faço assim tão espontaneamente, eu consigo, a partir do que eu faço, mas está mais na minha mão, eu consigo chegar, devagarzinho eu consigo chegar. Então isso é consciência, né, musical. Você tem o conhecimento primeiro dos sons, e aí depois você convive com eles e aí você tem eles na memória. Se eu parar de mexer, eu vou perdendo, né? Se eu parar um pouco de relembrar, eu esqueço, é normal, todo mundo é assim. A gente tem que relembrar, mas não precisa... se você tem 8 horas por dia para estudar, 5 horas, 2 horas, 1 hora, 1 minuto, dá para trabalhar. 1 minuto todo dia é um trabalho lindo, tá? Você vai evoluir. 1 minuto todos os dias é um trabalho maravilhoso, que você vai conseguir construir. É um trabalho de 1 minuto. Se você quer um trabalho o dobro, 2 minutos, faz 2 minutos. Tá bom? Eu tô querendo dizer que você monta um trabalho para você a partir de uma informação excelente, ótima, uma informação de know-how, de experiência e de conhecimento, e aí o cara puxa ali aquela informação vai me fazer dar um salto. Eu considero, eu faço cada atividade aqui nessa página, consciência musical, com a intenção da gente ganhar consciência musical em cada atividade. Então, cada atividade é uma transformação. Se você assiste uma vez, deixa para lá, vai transformar pouquinho. Se você retoma a aula e compreende o que eu falei ali, a profundidade do que eu estou dizendo, e ainda que você não compreenda a profundidade, mas se você acredita que tem profundidade, e aí você vai se envolver um pouco mais com as atividades. E se envolvendo um pouco mais, mergulhando mais, você vai se molhar mais, você vai sair mais impregnado. Daqui a pouco seca, tem que mergulhar de novo, tá? Mas uma forma de manter o benefício é trabalhar ativamente. Trabalhando ativamente, você envolve mais formas de aprendizagem. Existe ouvir, existe ver, existe fazer, existe várias formas de aprender. Se você conjuga elas, aí você vai reter mais a informação, viu? Uma informação boa, retida, vira sua informação para você usar, tá? Então, veja bem, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vozes. Cada voz tem a distância de 1/3 da outra, então eu peguei 1, pulei 2, peguei 3, pulei 4. Então, 1, 3, 5, 7, 9, 11 e 13. Tá? Memorizem aí, a gente vai até o 13, é o que você vai ver representado nos acordes. 1, 2, 3 é do acorde, tá na letra maiúscula, minúscula. Se tiver a sétima, precisa avisar. Ela entrou pro acorde, mas ela ainda precisa ser avisada. Se não tiver nada avisado,
Pode ser que você nem deva usar a sétima ou que talvez ela esteja disponível, tem que analisar o contexto, tá? Então, temos aqui o acorde, 4 notas, 1, 3, 5, 7, nota do acorde. E aqui nós temos as tensões do acorde. São as dissonâncias, notas de dissonância. Olha que maravilha, é simples, é simples, é simples. Entender as dissonâncias, sabe? Eu não sei que mistério todo é esse que fazem. Olha bem, 1, 3, 5, 7, 9, 11 e 13. 9, 11 e 13 são as dissonâncias, é a sequência das notas, não tem nada demais aqui. Tá bom? Música é muito simples. Música é muito simples, um pensamento simples permite que você faça coisas complexas. Um pensamento complexo, você vai conseguir fazer um negocinho simples. Mas um pensamento simples vai te permitir chegar a construir coisas complexas. Porque o pensamento é simples. Então, olha bem, 1, 3, 5, 7, acorde. 9, 11, 13, tensão do acorde, ou dissonância, como preferir. Tá bom? Quero agradecer a atenção de vocês. A gente vai avançar ainda com outro conteúdo, tá bom? Esse ficou um pouco mais extenso porque não quis cortar demais, tá bom? Espero que vocês aproveitem, assistam mais de uma vez, curtam o canal, comentem, tirem as dúvidas. Olha bem, que oportunidade. Vocês precisam tirar mais dúvidas. Entre em contato, manda mensagem. Eu tô com pouca postagem ainda, consigo resolver ainda muita coisa, tá bom? E grande abraço, muito som para vocês, felicidades, gratidão, tchau, tchau, até o próximo vídeo, que vai ser o 5º. Obrigado.